Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Gênesis, capítulo 25, do versículo 27 ao 34. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso, Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho ao irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Hoje, eu vim aqui usar esse pequeno trecho no contexto em Gênesis, onde conta um pequeno momento entre Jacó e Esaú, dois irmãos, filhos de Isaque e Rebeca, filhos do nosso pai da fé. Hoje, eu quero convidar você a uma reflexão. O tema dessa mensagem é: não troque a sua bênção por um prato de lentilha. Isso mesmo. Não troque a sua bênção por um prato de lentilha. Muitas das vezes nós não conseguimos perceber que nós estamos exatamente como Esaú. Assim, apressados e preocupados apenas com o momento de agora. E quando estamos assim, pensando somente no momento de agora, nós desprezamos muitas das vezes a vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, quão doloroso é para cada um de nós quando nós desprezamos o amor de Deus, quando desprezamos a vontade do Senhor, os ensinamentos, quando nós desprezamos os tesouros dos céus. Quando muitas das vezes estamos tão atolados pela vaidade, pelo mundo, que nós não conseguimos perceber que tudo que o Senhor tem para as nossas vidas é uma grande bênção. Nós estamos exatamente como Esaú, aprisionados numa necessidade momentânea. E às vezes trocamos aquilo que seria nossa maior bênção por uma coisa passageira. Nesse contexto, conta claramente que Esaú, ele fez um descaso muito grande com os seus direitos de filho mais velho, mas olha, você que está me ouvindo, eu não sei se você sabe, mas biblicamente é uma honra muito grande ser o primogênito. Biblicamente, o primogênito tem grandes direitos, é o mais abençoado, herda do pai as maiores bênçãos, e aqui Esaú fez um descaso tão grande, dizendo naquele momento: de que me servem esses direitos? Agora eu só estou com fome. Quer dizer, quantos de nós, às vezes, recebendo da parte de Deus alguma direção, nós pensamos: de que me serve ir por esse caminho ou viver esse propósito, se nesse momento agora tudo que eu preciso é isso aqui? Às vezes nós fazemos isso, e eu quero dar um exemplo muito simples aqui. Eu mesma, muitas das vezes, passei por situações em que a minha imaturidade espiritual me fez enxergar assim. Às vezes nós olhamos para a nossa realidade e ficamos observando o que nos falta, e muitas das vezes isso está ligado à realidade financeira, e nós ficamos mais preocupados com questões financeiras. E aí a gente olha para aquilo que nos falta e nós ignoramos a vontade de Deus, ignoramos o propósito do Senhor e ficamos mais preocupados com aquilo que está acontecendo no momento. Fazemos exatamente
como Esaú fez aqui. A gente pensa, de que me serve o propósito de Deus agora? Agora eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de dinheiro para pagar as minhas contas, eu preciso de dinheiro para comer, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar a hipoteca, o carro, enfim, nós ficamos presos apenas em situações momentâneas e cegos para a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós fazemos exatamente como Esaú. Ignoramos as bênçãos que estão para nós, que foram direcionadas para nós. Perceba que nesse contexto ainda podemos ver que Esaú em nenhum momento ele não hesita em entregar os direitos dele de filho mais velho, ele simplesmente abre a sua boca e faz um juramento por um prato de lentilha. Olha, ele entrega os seus direitos por um prato de lentilha. Muitas das vezes as nossas palavras, aquilo que nós falamos, o que sai da nossa boca nos condena. O que sai da nossa boca muitas das vezes nos impede de viver o propósito. O que sai da nossa boca muitas das vezes nos conduz numa direção contrária à vontade de Deus, nos faz ser desprezíveis, desprezando a preciosidade do que o Senhor tem para as nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, hoje a mensagem a você que está me ouvindo é: não troque a sua bênção por um prato de lentilha. Eu não sei o que você está passando, eu verdadeiramente não sei o que você precisa agora. Mas eu posso dizer a você que o Senhor ele pode te guiar, te conduzir e suprir as suas necessidades, desde que você não troque o seu propósito, aquilo que o Senhor tem na sua vida por prazeres momentâneos. Às vezes nós trocamos o nosso propósito, aquilo que o Senhor tem na nossa vida, a nossa bênção por prazeres momentâneos. Quantas das vezes nós só olhamos o agora, ficamos cegados e às vezes isso vem por influência maligna. Eu quero dizer a você algo que o Senhor ele falou ao meu coração. Meditando sobre o contexto de Jacó e Esaú, eu pude perceber que Esaú ficou esquecido. Olha, meu irmão e minha irmã, quantos de nós queremos ser esquecidos? Quantos de nós queremos ser aquele que já não faz mais parte dos planos de Deus? Perceba que no contexto de Gênesis a história continua, mas não continua mais com Esaú. Esaú é como alguém que foi apagado da história. E os próximos capítulos falam apenas de Jacó, aquele que começou a andar com Deus. E perceba que o próprio Deus, lá na frente, quando ele vai conversar com Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O próprio Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Ele não diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque, Jacó e Esaú. Não. O próprio Deus elimina o nome de Esaú quando ele se refere a ser o Deus que caminhou com os pais da fé. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que essa mensagem tem como intuito abrir os teus olhos, para que você não seja esquecido como alguém que agiu como Esaú, trocando a sua bênção por um prato de lentilha, trocando o seu propósito por prazeres passageiros, muitas das vezes fugindo daquilo que o Senhor tem para a sua vida por medo, às vezes por estar acomodado ou acomodada, às vezes por acreditar que não tem capacidade, às vezes por lançar palavras contra a bênção de Deus. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, não perca a sua bênção, não despreze o que o Senhor tem para você. Perceba que nesse contexto aqui, parece um cenário tão simples, dois irmãos numa cozinha, um cozinhando, o outro com fome, alguém lhe serve um prato de comida e aí, ali naquela conversa simples, são lançadas algumas palavras e parece algo tão simples e bobo, mas espiritualmente falando, causou um impacto tão poderoso sobre a vida de Esaú, que ele foi esquecido ao longo da história. E se você pegar aí a sua Bíblia, você vai ver que em Gênesis a história ela continuou, mas somente Jacó andou com Deus. Somente Jacó pôde viver situações e circunstâncias de transformação, onde ele foi transformado, onde ele caminhou com Deus, onde ele foi abençoado, onde ele pôde viver momentos em que foi glorificado o nome de Deus. Então eu quero dizer a você que está me ouvindo, que eu e você hoje possamos abrir os nossos olhos
Em nome de Jesus, reconhecendo o valor da bênção de Deus em nossas vidas. Que eu e você possamos retroceder, não lançando mais palavras contra a nossa bênção, tampouco trocando a nossa bênção por um prato de lentilha. A gente não pode mais ficar desprezando a vontade de Deus nas nossas vidas. Não podemos mais ser aqueles que serão esquecidos. Olha, meu irmão e minha irmã, é muito ruim nós nos imaginarmos como pessoas esquecidas por Deus, pessoas que já não estão mais nos planos de Deus, pessoas que desprezaram tanto aquilo que Deus queria, que hoje já não fazem parte dos próximos capítulos. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, o Senhor, Ele é misericordioso e longânimo, Ele é perdoador e é amoroso, e Ele é compassivo, Ele pensa nos nossos sofrimentos, Ele reconhece as nossas limitações e por esse motivo Ele me trouxe aqui para dizer a você, não troque a sua bênção por um prato de lentilha, que hoje eu e você possamos, a partir desse ensino aqui, no exemplo de Esaú, abraçar a nossa bênção com toda a nossa força e não trocar ela por nada. Não importa qual seja a nossa necessidade hoje, não importa qual seja a nossa carência, não importa se está doendo, não importa se faz falta, não importa a necessidade, não importa. Deus vai suprir, Deus vai sustentar, Deus vai manter e Ele vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Mas para isso, nós precisamos nos posicionar na presença de Deus como alguém que não troca a sua bênção, o seu direito, o seu propósito por nada. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero apresentar ao Senhor essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, eu quero me apresentar também, eu quero que o Senhor se volte para nós em misericórdia. Deus, muitas das vezes nós somos falhos, ingênuos, caminhamos enganados, os traumas das nossas vidas, as experiências negativas, às vezes nos faz caminhar na direção errada, criar novos valores, correr incessantemente atrás daquilo que suga as nossas energias e nos afasta do Senhor. Mas eu quero dizer ao Senhor que nós queremos a sua vontade, queremos te obedecer, Senhor, queremos viver o seu propósito, queremos nos submeter à sua vontade. Então eu peço ao Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa ignorância, perdoe os momentos, Senhor, em que nós desprezamos o seu amor, a sua vontade. Não nos deixe, Senhor, ser esquecidos, não nos deixe ficar fora da sua aliança. Que em nome de Jesus, a partir desse momento, o Senhor possa se voltar para nós em misericórdia, nos guiando, nos conduzindo, nos fortalecendo espiritualmente. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus, a lutar pela nossa bênção. É o que eu te peço. Amém.